Equações do primeiro grau com uma incógnita. Toda equação que pode ser reduzida à forma a vezes x mais b igual a zero, em que x representa a incógnita e a e b são números racionais com a diferente de zero, é denominada equação do primeiro grau na incógnita x. A equação é chamada do primeiro grau porque o maior expoente que aparece na incógnita é 1. A equação é chamada do primeiro grau porque o maior expoente que aparece na incógnita é 1, quando a equação está na forma ax mais b igual a zero. E é uma equação com uma incógnita porque há somente um elemento desconhecido, ou seja, no caso aqui, o valor do x. Resolução de equações do primeiro grau com uma incógnita. Resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita é encontrar o conjunto solução dessa equação. Para as resoluções aplicadas aqui, usaremos o princípio aditivo das igualdades e o princípio multiplicativo das igualdades. O que é o princípio aditivo das igualdades? Quando adicionamos ou subtraímos uma mesma quantidade nos dois membros de uma equação, obtemos uma equação equivalente à primeira. E o princípio multiplicativo das igualdades? É quando nós multiplicamos ou dividimos um mesmo número diferente de zero, os dois membros de uma equação, obtemos uma equação equivalente à primeira. Então, por exemplo, nesta equação aqui, 6 vezes x menos 3 igual a 16. Lembrando que o conjunto universo é o conjunto dos números racionais. Então, primeiro aplicando o princípio aditivo das igualdades. Vamos adicionar 3 no segundo membro e no primeiro membro. Com qual objetivo? Eliminar esse 3 negativo aqui. Então, o que aconteceu no segundo membro? 16 mais 3, 19. E no primeiro membro, esse 3 negativo cancelou esse 3 positivo. Então, ficou agora somente 6x igual a 19. Agora, vamos aplicar o princípio multiplicativo das igualdades, ou seja, multiplicar os dois membros da equação por um sexto. Quando eu faço isso, há um 6 multiplicando o x, um 6 dividindo. Então, o x agora está sozinho, ou seja, tem 1 aqui multiplicando o x. E agora ficou do segundo membro 19 vezes 1 sexto, que é a mesma coisa, 19 dividido por 6. Ou seja, o conjunto solução da equação apresentada é 19 sextos. Equações do primeiro grau com uma incógnita. Resolução de exercício. Qual o valor de P na equação abaixo? O conjunto universo é o conjunto dos números racionais. Então vamos lá. Então, 3 vezes 1, 3. 3 menos 2, 6P. Menos 2P, menos 2 vezes mais 1, menos 2. Que vai ser igual a 5 vezes 1, 5. 5 vezes menos P, 5P. Nós temos aqui no primeiro membro, então, 3 menos 2, 1. 1 menos 8P. Isso vai ser igual a 5 menos 5P. Aplicando o princípio aditivo das igualdades, a gente pode fazer o seguinte. 1 menos 8P mais 8P é igual a 5P menos 5. Nós temos aqui, então, 5 menos 5P mais 8P. Isso vai ficar igual a 1. Esses 8P's vão cancelar. E no segundo membro, eu vou ter 5. 5 mais 3P. Aplicando novamente o princípio aditivo, nós vamos ter aqui 1 menos 5 é igual a 5 mais 3P menos 5. Ou seja, eu adicionei 5 aos dois membros da equação. Então, no primeiro membro eu tenho aqui menos 4 e no segundo membro eu vou ter 3P. Por fim, aplicando o princípio multiplicativo, se eu multiplicar por 1/3, que é a mesma coisa que dividir por 3, os dois membros da equação, eu vou ter então o conjunto solução. P vai ser igual a menos 4/3, portanto, o conjunto solução é menos 4/3.